Graça e paz a todos. Continuando a falar sobre o tema comunicação na família, esse tema que é de fator tão importante. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse desafio da gente aprender com o outro o melhor momento em que a gente deve falar e a maneira como a gente deve falar. Hoje eu tenho 3 conselhos para te dar, mas é importante a gente ter esse entendimento de que o melhor momento nunca será quando as emoções estão afloradas, né? E a gente precisa entender que quando falamos na hora certa, no momento certo, a nossa comunicação se torna mais eficaz. A maturidade no meio familiar, a maturidade emocional, ela é conseguida quando os membros da família se respeitam e eles podem falar aquilo que pensam e aquilo que sentem sem se sentirem ameaçados. Então, quando se chega a esse nível, a gente pode dizer que há uma maturidade emocional na família em relação à comunicação. Hoje eu tenho 3 conselhos interessantes para te dar a respeito da comunicação, ou que vão lhe ajudar na comunicação. O primeiro deles é: não interrompa quem está falando com você. Isso é muito importante, porque é desagradável quando a gente está falando e a pessoa que está nos ouvindo está nos interrompendo. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Se aconteceu, com certeza você sentiu que foi uma situação bem desagradável. E tem pessoas que elas não esperam o outro terminar de falar. Elas já vão querendo dar uma resposta, já vão querer interpretar, dar sua opinião, falar. Muitas vezes é uma questão de ansiedade da pessoa que está ouvindo e ela não consegue esperar até a outra pessoa terminar de falar, já querem falar. Às vezes pode ser uma questão de um mecanismo de defesa que a pessoa tem, que não espera que o outro complete porque se sente ameaçada com aquilo que o outro está falando e aí já interrompe logo para tentar se defender. É como se fosse um contra-ataque. A pessoa não consegue perceber que aquilo ali não é uma guerra, ela interpreta internamente como se fosse uma guerra, como se o outro estivesse atacando ela e ela tivesse que se defender imediatamente daquele ataque para não ser ferido. Então existem vários fatores que podem fazer com que a pessoa interrompa o outro. Mas um dos conselhos que eu quero te dar hoje é: não interrompa quem está falando com você. Porque isso, além de ser desagradável, isso bloqueia o falar do outro. Quando você vai interrompendo, principalmente no meio familiar, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aquilo se torna um histórico de interrupção, isso pode bloquear a comunicação no meio familiar. Ou seja, aquela pessoa que é sempre interrompida, ela pode tomar a decisão de não querer mais falar, não querer mais dar a sua opinião, porque ela pensa: eu não vou nem falar porque a outra pessoa da minha família não me deixa falar, me interrompe, me atrapalha, me bloqueia. Então, se você quer ter uma boa comunicação no meio familiar, não interrompa quem está falando com você. Espere a pessoa terminar. E não fique escutando na defensiva, como se você fosse um lutador, uma lutadora de boxe ali, como se estivesse esperando um golpe, uma coisa, um soco do outro, como se o outro fosse o adversário. Não fique nessa posição defensiva, porque senão você não consegue ouvir bem, você não consegue entender o que a pessoa está falando, nem refletir sobre aquilo que a pessoa está falando. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus nos dá um conselho muito interessante a respeito disso. Tiago 1,19. Olha só que interessante. Diz assim a palavra de Deus: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem, presta atenção, todo homem, ou seja, todo ser humano, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, não interrompa. O segundo conselho que eu quero te dar hoje em relação à comunicação é: não desvie o olhar daquela pessoa que está falando com você. Porque quando a pessoa está falando com você e você desvia o olhar, você olha para outra coisa e tal, dá uma ideia
de uma falta de interesse, de uma frieza. Isso é muito ruim para quem está falando, né? Para quem está tentando se comunicar. E no meio familiar isso é muito perigoso, porque parece um gesto simples de você desviar o olhar, mas aquilo pode ser o começo de algo que vai trazer uma destruição na comunicação dentro da família. Por quê? Porque isso pode ir gerando um ambiente de falta de interesse, um ambiente de frieza na família. Você imagina você na sua casa, sua família, se comunicando com um ente familiar, e aquele ente familiar está sempre olhando para o teto, disfarçando, olhando para outro lugar, ou não te dando mesmo atenção e tal. O que vai acontecer? Daqui a um tempo você vai dizer assim, eu nem vou falar mais porque a pessoa não liga, não se interessa pelo que eu falo, a pessoa não dá atenção, e aí aquilo pode gerar dentro de casa um ambiente de falta de interesse, um ambiente de frieza, e aí acabam as conversas, e são as conversas que vão ajudar a melhorar muitas coisas dentro de casa e são um instrumento fundamental na comunicação. Então, cuidado com esse desviar o olhar, não desvie. O terceiro conselho em relação a uma boa comunicação é valorize os sentimentos do outro. É bom você sempre valorizar o sentimento da pessoa que está se comunicando com você. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem manifestações de sentimentos e emoções da pessoa que às vezes para você não é algo muito forte. Porque você tem defesas psicológicas já consolidadas para aquele tipo de situação e você pensa assim, isso aí não é nada, fulano está fazendo uma tempestade num copo d'água e tal, mas às vezes não é nada para você. Mas para aquela pessoa que está falando, que está se comunicando, está expressando aquela emoção, pode ser algo muito forte, porque talvez ela não tenha a mesma estrutura sentimental, emocional, psíquica que você tem. Então é importante você entender isso e valorizar o sentimento do outro. Não despreze o sentimento do seu marido, não despreze o sentimento da sua esposa, não despreze o sentimento dos seus filhos, não despreze os sentimentos dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos, não despreze. Tenha um comportamento empático. O que é um comportamento empático? O que é uma empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Então tente fazer isso, mesmo que você ache que aquilo ali não é algo tão forte assim, não é algo tão importante assim, mas tenta se colocar no lugar do outro. O que o outro deve estar sentindo? O que está passando dentro dessa pessoa? Isso é importante para que você possa ter uma boa comunicação no meio familiar. Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma oração pela sua casa, pela sua família. Pai, em nome de Jesus, Deus querido, Pai celestial, Pai nosso que estás no céu, abençoa, Senhor, a família desse que está nos assistindo, dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, vendo, ó Pai, ouvindo esses conselhos, abençoa, ajuda, Senhor, essa pessoa a colocar esses conselhos em prática. Sabemos, ó Pai, que não é tão fácil fazer isso, não é tão fácil se comunicar, porque cada um tem uma maneira de agir, uma maneira de reagir. Senhor, mas com a Tua ajuda, que é uma ajuda sobrenatural, nós sabemos que isso pode ser possível. Então, Senhor, traz uma melhoria, traz mudanças boas, Senhor, na família dessa pessoa. Nós te pedimos isso e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Nós já temos feito outros vídeos. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, é uma sequência de vídeos em relação ao tema da família e do ambiente familiar e de arrumação da casa e do lar. Assista os vídeos que nós já fizemos anteriores para que você possa aí continuar nessa sequência. Se você ainda não fez também a sua inscrição nesse canal, faça. Isso também é muito importante. Até o próximo vídeo.